Oi, para você que me assiste, eu sou a Nayara e hoje eu vim regravar um vídeo que faz um tempo que eu excluí do YouTube, porque eu achei que o que eu contei foi muito focado no meu sofrimento. Seja muito bem-vindo ao canal. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre coisas que aconteceram comigo, que ainda acontecem. Vou falar um pouco sobre o meu testemunho, sobre o agir de Deus na minha vida. E hoje eu vim falar sobre essa menina aqui, que eu só tenho fotos do ultrassom, que é a minha filha Paola. Aqui. Vou aproximar esse aqui, é um ultrassom de quando ela era pequenininha. Isso aqui foi dia 21/5/2018, às 4h45 da tarde. Esse aqui foi um ultrassom no dia 3/9/2018, às 4 da tarde. Ela já tava grande. Aqui a barriguinha, o rosto e os pezinhos aqui perto da cabeça. Essa daí é a Paola. Bom, essa aqui é a certidão dela, né? E ela nasceu dia 12 de dezembro de 2018, às 16h45. E o atestado diz anóxia fetal e 2 circulares de cordão no membro inferior esquerdo. Ela nasceu com 2 circulares, né? 2 voltinhas do cordão umbilical no pé esquerdo. Eu quero contar sobre o que aconteceu. É que eu descobri uma gestação com 1 mês e pouquinho, quase 2 meses, e tava tudo bem. Eu tive uma gestação cansativa, onde eu me sentia muito indisposta, muito cansada. Tive muitas infecções de urina, de repetição, durante a gestação toda. E chegando próximo ali ao nascimento da minha filha, até uma época em que os médicos de Cuba foram embora, passei aí no dia 27 de novembro, na Santa Casa da minha cidade, né, na maternidade da minha cidade. E lá eu fui orientada de que eu precisava aguardar os sintomas de parto, né? Precisava me exercitar um pouco mais, andar um pouco mais, para incentivar ali o parto normal. Só que o que houve? No dia 11, eu me senti mais indisposta que o comum, mas sem dor, sem nada, só um cansaço mesmo. E já era de se esperar, né? Porque eu já tava ali no finalzinho da gestação, dos 40 para os 42 semanas. E eu retornei algumas vezes ali. Eu fui na maternidade da minha cidade no dia 27 de novembro, no dia 1 de dezembro, no dia 3 de dezembro e retornei no dia 7 de dezembro, insistindo, né, que eu ficasse ali, fosse internada, até porque tava tão próximo ali da data de parto, né? A data de parto, ela variava ali do dia 9 de dezembro até o dia 12, mais ou menos, de dezembro, que era a data prevista, né? Só que como tem uma variação, os médicos deixaram por esperar ali os sintomas, né, de parto. Uma dor, ou a dilatação, a perda de líquido, enfim, tem muitos ultrassons aqui. E aí, o que aconteceu? Acordei cedo no dia 12, né, e a minha barriga tava murcha, e a barriga de uma mulher gestante, ela é bem firme, bem durinha. E logo cedo, assim, umas 4 e 5 horas da manhã, eu senti essa barriga murcha. Conforme eu deitava, a barriga murchava. E aí eu falei com o Alexandre, né, o pai da Paola, o pai do Douglas, né, que eu sou mãe do Douglas hoje. E ele rapidamente ligou pro pai dele, o pai dele me levou ali na maternidade, e lá eu contei o que havia acontecido. Eu simplesmente dormi, e quando eu acordei, a barriga estava naquele estado e eu não sentia nem mexer. Chamaram o médico, eu já entendi o que tinha acontecido, né? Mas até então ninguém me falou nada. E o médico achou o batimento cardíaco na virilha. Nós temos uma veia que passa ali bem na virilha, que dá pra ouvir bem o coração. E ele achou o meu batimento cardíaco e falou assim: olha, fica calmo, olha aqui, o batimento cardíaco dela, né, da sua filha no caso. E já me encaminhou para ultrassonografia para confirmar ali o que tinha acontecido. E nesse momento houveram coisas ali que eu escutei da enfermagem, tudo mais, que eu acho que não vale a pena contar aqui, porque não vai ser edificante, né? Vai ser só agregar coisa ruim, melhor não, né?
Mas assim, vou tentar resumir aqui mais ou menos o que houve. Fui encaminhada para ultrassonografia, me colocaram na cadeira de rodas e me levaram até a salinha de ultrassom, onde tinham outras mães ali aguardando. Eu passei na frente de todo mundo justamente pela gravidade da situação para ver o que tinha acontecido. Na sala de ultrassom, houve um silêncio absurdo. Ninguém me falou nada, mas eu já tive o entendimento. Eu sentei, deitei na maca, foi passado o gelzinho da ultrassom e na hora que ela colocou a maquininha de ultrassom ali, a Paola não tinha movimento, não tinha batimento cardíaco, não tinha atividade cerebral, não tinha nada. Mas nenhuma das duas, nem a enfermeira, nem a médica que estava fazendo a ultrassom me disseram alguma coisa. Talvez ficaram também, assim como eu, em choque, né? De assim, olha, e aí? Porque essa é a sensação que eu tive, assim, só e aí? Logo em seguida, eu vou resumir, vou tentar resumir aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Mas em seguida, eu fui encaminhada até uma salinha para fazer testes rápidos, né? Sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, fazer exame de sangue e chamaram o Alexandre, pai da Paola, e eu estava tentando entender, assimilar ainda a situação. Quando chamaram ele, mandaram ele entrar, ele perguntou o que tinha acontecido e eu falei, não acharam batimento cardíaco e foi aquela situação péssima, né, de choro, eu não sabia nem se era para chorar, o que era para... O que eu estava sentindo ali, não entendi muito bem. Mas, em seguida, ele saiu da salinha, foi falar, acredito que com os pais. E tanto que até hoje, assim, depois de tantos anos que isso aconteceu em 2018, eu nem quis saber muito, perguntar muito o que houve ali, até porque nós dois, a gente já teve várias conversas a respeito do acontecido e nós deixamos de tocar nesse assunto, de conversar sobre esse assunto, até porque é um assunto que nos traz saudade, então é doído. E depois dos exames rápidos, eu fui encaminhada à sala de pré e pós-parto, onde uma cirurgiã, né, me explicou o que aconteceria. Eu almoçaria, depois o meu parto seria induzido, eu tomaria um comprimido e iria ser inserido 2 comprimidos, onde as dores viriam e eu teria parto normal, o que seria mais indicado para o meu caso ali, já que a bolsa não tinha estourado, não tinha nenhuma doença, enfim, não haveria risco, pelo que eu entendi da enfermeira me explicando, para ter um parto normal. Vieram as dores, eu fiquei ali eu cheguei, era 6 da manhã mais ou menos, eu estava ali, iniciando as dores, perto do meio-dia. Ela nasceu às 16h45. A cirurgiã teve que estourar a bolsa, né, que ela não estourou sozinha. Era uma bebê gigante, 53 centímetros de neném e gordinha, eu não lembro agora certinho os quilos, mas eram 3 quilos e alguma coisa. Muito bonitinha, bem parecida com o meu filho Douglas, que eu vou deixar uma foto dele aqui pra você ver. Era bem parecida, mas ela tinha um cabelo preto, bem pouquinho, bem ralinho, e como tava com os olhos fechados não vi, né, mas ela tinha mais traços físicos do pai do que de mim. Apesar do rosto ser bem parecido com o Douglas, né, o Douglas é mais parecido comigo. Mas o que eu quero com tudo isso, né, dar o meu testemunho sobre isso que aconteceu comigo, essa perda dessa minha filha, né, da nossa filha grande, linda, bonitona, nasceu gigante e com 2 voltinhas do cordão umbilical no pé, o pé não estava roxo, né, nem nada, eu peguei ela no colo, mas foi tão rápido e eu espero muito mesmo vê-la no céu, porque eu achei que foi tão rápido, não fiquei nem 10 minutos com ela no colo, eu quis pegar ela, sabe, ver ele mexer, mas foi muito rápido. E logo depois disso, né, que ela nasceu, eu peguei no colo, o pai pegou no colo rapidamente, as enfermeiras já pegaram ela e enrolaram ela num tecido verde e levaram junto com a placenta, com as coisas. Eu tomei alguns pontos, uma injeção para não ter hemorragia e logo fui pro quarto, né? E graças a Deus me colocaram num quarto sozinha, apesar de ouvir os outros bebês nos outros quartos, pelo menos eu estava sozinha, né? Uma enfermeira vinha a cada 1 hora, 2 horas mais ou menos para me dar dipirona. Eu tive algumas cólicas, né? Mas depois disso, no dia seguinte, nós fomos liberados e eu fui resolver a questão do enterro, né? Nós fomos até uma funerária ali ao lado da maternidade e chegou um ponto que eu pedi para minha mãe resolver a parte do enterro. Fui até a parte que eu consegui e ela foi resolver o restante para mim. Eu agradeço a minha mãe até hoje por
cuidar dessa parte pra mim, que também não foi fácil pra ela, que também já perdeu a minha irmã de 5 meses, né, antes do meu irmão de 12 anos, mas depois eu venho falar sobre isso. É muita coisa, mas eu tô tentando resumir porque depois disso eu tive uma experiência com Deus que foi a seguinte. Depois de algumas semanas, chorando muito, nós nos desfizemos do berço, das roupas, de tudo aquilo que a gente já tinha ganhado, separado, comprado. Né? A gente falava mais, eu e o pai da Paola, a gente falava mais entre nós sobre a Paola, até porque a família inteira evitava esse assunto, talvez para não trazer sofrimento ou não saber o que falar, mas foi um luto silencioso, sofrido, cheio de expectativa, cheio de esperança, cheio de um monte de coisa e simplesmente acabou. Só que durante uma noite eu virei de madrugada chorando, eu virei pro céu, num portãozinho, a gente morava em 2 cômodos com banheiro. E eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, o Senhor tá com a Paola? Eu precisava saber, eu precisava ter essa resposta. Mas eu ainda não estava frequentando a igreja, já havia me batizado com 9 anos, mas estava distante, mas eu já sabia que Deus era o único caminho. E Ele existia, e Ele estava ali, me vendo passar por aquela situação. E claro que vieram questionamentos do porquê, a raiva veio, eu queria culpar o médico, eu quis culpar todo mundo, eu quis culpar a Deus, eu quis culpar qualquer coisa que me fizesse amenizar aquela dor. Mas eu perguntei pra Deus se Ele estava com ela e o espelho do meu quarto caiu. Quando o espelho caiu, eu tomei um susto, falei, acho que caiu. Só que eu não senti medo. Eu só tomei um susto que o espelho caiu, já fui lá, falei, nossa, né, o ventilador ligado, deve ter caído o negócio tudo. Aí eu olhei, o ventilador não estava pegando ali no espelho. Não tinha vento para deixar o espelho cair. Eu não senti medo disso. Fui ver o preguinho, né, que a gente sai questionando tudo. O preguinho deve ter soltado aqui. Não soltou o preguinho. E eu senti tranquilidade. Então, eu tomei pra mim como resposta a tranquilidade que me veio de que sim, Deus estava com a minha filha Paola junto com ele. E aquilo que tinha acontecido tinha um propósito, que até então eu não sabia o quê. Mas hoje eu ainda não tenho a resposta do porquê Deus levou a Paola. Né? Eu falo que Deus levou porque assim, Ele permite que as coisas aconteçam, né? Mas isso não significa que Ele tenha causado. Mas também Ele me capacitou a passar pelo que eu passei. Não significa que foi fácil ou, né, que eu ali já estava entregue totalmente a Deus naquele momento. Não. Eu tive momentos de revolta, tive momentos de felicidade, tive momentos de compreender que aquilo ali tinha um propósito na minha vida, mas foi um processo. Mas hoje, olhando para trás, hoje, 2025, pensando em 2018, até por isso eu quis regravar esse vídeo, para trazer a reflexão com maturidade, pensando em tudo que aconteceu. Agora que eu tenho de fato um relacionamento com Deus, eu compreender que os meus olhos passaram a enxergar a vida de outra maneira, sem as futilidades, sem dar tanto valor a coisas, não somente as coisas materiais, mas a falta de perdão, a coisas pequenas do nosso dia a dia que talvez sejam muito preocupantes. Hoje eu ainda me preocupo com o meu futuro, com o meu dia a dia, com a vida do meu filho, com as responsabilidades que eu tenho. Mas o peso desse mundo sobre mim não tem tanta influência como tinha antes, porque eu passei a enxergar a vida de outra maneira. Quando você perde um filho, você vê que uma coisa tinha um peso que agora não tem mais. Porque o valor da vida de alguém que estava dentro do seu ventre não existir mais, a existência daquilo que você ama não existir mais nesse plano. Eu não sei se você que vai me assistir vai entender o que eu tô falando, mas aquilo que você tanto ama não existir mais com você te dá uma visão de valor muito diferente. Então, por meio desse sofrimento,
eu pude enxergar de uma maneira diferente o valor da vida e a inutilidade de muita coisa nessa vida. Então, eu regravei esse vídeo justamente para desfocar do sofrimento que ocorreu em 2018 na minha vida, o luto, toda essa carga, esse peso, esse fardo de ter uma expectativa de aniversários, de festas, de felicidade, de choro, de conversa, de maquiagem, de roupinhas e tantas outras coisas que foram frustradas por um acontecimento, mas que me trouxe maturidade. E hoje o valor que eu dou ao meu filho é diferente se eu não tivesse tido essa perda em 2018. Hoje eu tenho um filho de 5 anos, que é o Douglas, né? Ele teria a irmã dele mais velha aqui. Mas hoje eu vejo que não é questão de ser super protetora, mas valorizar. E até mesmo com essa perda, nem sempre eu valorizo, porque muitas vezes a gente tem a rotina, o trabalho, tantas coisas que ocupam o nosso tempo, as responsabilidades, que muitas das vezes eu preciso, de novo, acordar e me ligar de que eu tenho uma vida aqui, que depende de mim, que precisa de mim, nem tanto nas partes financeiras e de consumo, e sim é uma vida que tem um valor, um peso muito grande, né? O Douglas é meu discípulo, é meu filho, a parte que eu preciso me doar e ensinar os caminhos do Senhor. E, bom, eu posso fazer até outro vídeo para falar da segunda parte, né? De como que foi o luto, como que foi tantas coisas, até partes burocráticas de como foi registrar. Ela não tem nome, né? Ela só tá registrada como natimorto. Mas hoje em dia existem muitas leis, né, que auxiliam, Mas assim, na prática mesmo, é só Deus para dar força nesses momentos. E é isso que eu tenho para dizer. Deus nos capacita a passar pelo sofrimento. É de fato uma verdade que Deus não nos dá um fardo maior daquele que a gente pode carregar. E se isso aconteceu comigo, foi por um propósito, e hoje eu sou uma pessoa melhor. Não porque eu amo o sofrimento. Foi péssimo passar pelo que eu passei. Mas Deus tinha um propósito. E eu acredito que a minha maturidade hoje se dá muito pelas dificuldades e pelos sofrimentos que eu tive. Então esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço a você que teve paciência de assistir 20 minutos de vídeo. Espero que te edifique de alguma forma. E se você acha que tem alguma mãezinha que precisa escutar o que eu venho falando nesse vídeo, que também passa ou já passou pelo mesmo, envia para essa mãezinha, para esse pai, e que Deus os capacite a passar pelo sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Tchau e até o próximo vídeo.